Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Agora Apocalipse capítulo 5, verso 1 em diante. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E me disse um ancião: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante dele. E o cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são a oração dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus toda a tribo e língua, povo e nações. Podeis se assentar. Querido e querida, a Bíblia vai dizer que havia um homem na terra de Ur dos Caldeus, por de nome Jó. Jó, um jovem servo de Deus, que amava a Deus e temia o Senhor, andava nos seus preceitos. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jó era abençoado em tudo o que fazia. Todo o trabalho da mão de Jó era próspero. E diz o texto que um certo dia Satanás vai se apresentar diante de Deus e vai dizer que Jó servia a Deus ou temia a Deus por aquilo que Deus lhe dava. Ele vai dizer a Deus: certo é que Jó não te serve em vão, ele te serve porque todo o trabalho das suas mãos é abençoado pelo Senhor. O texto vai nos dizer que Jó agora vai sofrer uma provação, não por ter pecado, não por ter falhado, não por ter errado, mas está passando uma provação justamente por temer a Deus e amar a Deus e andar no seu santo caminho. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que este moço chamado Jó, que ama a Deus, teme a Deus e anda nos seus caminhos, está passando pelos piores momentos da sua vida. Diz o texto que Jó vai perder os seus animais. Diz o texto que Jó vai perder os seus filhos. Diz o texto que Jó vai passar por um momento de crise, agora existencial. Por que existencial? Porque Jó vai olhar para dentro da sua casa e pensando de onde viria o refrigério. Sua mulher diz no original: Jó, eu sei que tu és crente, eu sei que tu teme a Deus,
Crente aqui é na crença de crer. Eu sei que você teme a Deus. Então Jó abençoa o teu Deus e morre. Jó vai olhar para ela e vai dizer: mulher, como tu fala é como uma louca, porque recebeste o bem de Deus com prazer, porém o mal não queres tu suportar. Jó entendia muito bem o que era servir a Deus, temer a Deus e andar diante do Senhor. Diz a história que Jó vai receber a visita de alguns amigos esses, que vão olhar para Jó e vão dizer: Jó, você teme a Deus em vão, porque quem sabe você tem algum pecado oculto que Deus está lhe cobrando. Jó, quem sabe você tem algum pecado que ninguém vê e Deus está lhe cobrando. O texto vai dizer que Jó se defende, Jó entra em crise, Jó fica mal, Jó tenta entender o porquê de todas aquelas acusações de pessoas que ele amava, de pessoas que ele respeitava, de pessoas que ele tinha apreço. O texto, a história vai nos dizer então que Jó está à espera de resposta. Se tem algo que arrebenta a gente ou nos deixa mal, é estar passando por provação, passando por luta, passando por problema e não entendemos o processo esse que Deus estava permitindo Jó passar, não porque era falho, mas porque era temente, se desviava do mal e andava nos caminhos do Senhor. Diz o texto e a história que Jó está passando luta, e a luta de Jó não é por outro problema, é por servir a Deus. Diz o texto que agora Satanás vai se apresentar diante de Deus novamente, vai dizer: deixa eu tocar na saúde dele, porque com certeza ele blasfemará contra ti. O texto diz que Deus assim o permite. E eu aprendi uma coisa na minha vida, que existem duas vontades de Deus: a vontade permissiva e a vontade plena. Existem coisas que Deus permite você passar, mas Ele não quer que você passe. Tem coisas que Deus permite você viver, mas Deus não quer que você viva. Existem duas permissões, a plena e aquela permissiva. Quem sabe Deus está permitindo você passar por algo para sair melhor do que você entrou, porque Deus só usou isso para justificar a Jó diante de tudo que Jó estava passando. Jó agora está vivendo um momento muito difícil, e em uma de suas declarações, em Jó capítulo 19, verso 25, ele vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Redenção aqui vem de algo ou de alguém que vai redimir. O que é redimir aqui no tempo bíblico, no tempo da Bíblia? Está em Levítico capítulo 25, versículo 48 e 49. Todavia, depois de haver sido vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo, seu tio, seu primo o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se logar meios, se resgatará a si mesmo. Aqui o texto está dizendo assim: caso você tenha passado por uma luta, por um problema, por uma situação que lá de veio, que você ficou escravo daquela situação. Quem não se lembra da história de Noemi? Noemi, e diz o texto, mulher de Elimeleque, mãe de Quilion e Elion. Diz o texto que Israel vai passar por um período de crise essa financeira, ou crise essa de comida, pois diz a história que os midianitas, eles vinham no tempo da colheita e roubavam tudo que eles haviam plantado. Durante 7 anos isso aconteceu. É a história de Gideão. Quando Gideão está malhando trigo no lagar, Gideão está defendendo o que tem dentro de casa, enquanto Noemi está na casa do pão, mas não aguenta a pressão. Vira para alguém e diga: aguente a pressão. A força não está em quem bate,
Força está em quem suporta. A força não está em quem bate. A força está naquele que suporta a pressão, suporta a dor, suporta as lutas. O texto diz que Noemi não vai aguentar a pressão, e ela vai sair de Belém, que significa a casa do pão, e ela vai fugir para Moabe. E quando ela vai para Moabe, o texto sagrado vai nos dizer que esta mulher, fugindo para Moabe, agora vai ter um momento difícil na sua vida, momento de crise, porque seu marido morre. Morrendo seu marido, agora ela vai ver também a morte de seus filhos, Elion e Quilion. E o que significa Elion e Quilion? Diz o texto que um significa doença e o outro definhamento. Então o texto vai dizer que com a morte de seus filhos, ela vai entrar no momento de amargura. Ela vai dizer: meu nome já não é mais Noemi, meu nome agora é Mara, porque amargurada de espírito estou. Certo é que ela podia não ter se precipitado no dia da crise. Ela estava no lugar certo, mas ela não aguentou o vento que a casa do pão passou. Não deixe de congregar, não deixe de tomar santa ceia, não deixe de estar na presença de Deus, porque uma crise, um problema, uma adversidade lhe sobreveio. Se você aguentar a pressão, vai dar tudo certo. Se você suportar a pressão, vai dar tudo certo. O texto vai nos dizer que esta Noemi, ela vai fugir, e quando ela foge, sim, quando ela foge, tudo dá errado, e ela diz: meu nome já não é mais Noemi, meu nome é Mara. E ela vai chamar suas noras e vai dizer assim: eu quero que vocês vão embora, saiam daqui, procure uma casa, procure um lugar, que vocês são novas e poderão se casar novamente. O texto e a história vai nos dizer que essa moça, por de nome Noemi, ela vai ver agora uma de suas noras, chamada Orfa, olhar para ela e dizer assim: não, eu irei embora, vou recomeçar a minha vida. Aquilo foi pior do que um tapa na cara, no rosto de Noemi. Foi pior do que um tapa na cara, porque quem sabe ela falou esperando uma outra atitude. E qual foi a atitude agora de Noemi? Chamar a sua outra nora, por de nome Ruth, e dizer: Ruth, faça-me o favor, eu quero que você recomece a sua vida, como Orfa recomeçou a sua vida. E a história e o texto vai nos dizer que agora esta moça, por de nome Orfa, por de nome Ruth, vai dizer: nada me apartará de ti. E ela vai dizer assim: mas nós temos um problema. E qual é o problema? O meu Deus é o Deus que criou os céus e a terra, e o teu Deus é Camus. Ela vai dizer: a partir de agora eu acabei de me converter, o teu Deus será o meu Deus. Oh, coisa boa! Ela vai dizer: nós temos outro problema. E qual é o problema? O problema não é outro, pastor David Leão, a não ser que ela vai dizer assim: o problema é que o teu povo tem crise e problema com o meu povo. E aí o texto vai dizer que ela diz assim: mas o teu povo também será o meu povo. Fique em paz, ainda que eu tenha que me encaixar, eu vou me encaixar no meio do teu povo, eu vou me achar um lugar no meio do teu povo. E assim acontece. Elas vão voltar para a terra natal, para Belém. Porém o texto diz que as terras dela estão nas mãos de um parente próximo. Então o texto vai dizer que as terras dela deveriam ser compradas novamente, deveriam ser compradas novamente. Tudo que ela tinha, tudo que ela era, estava na mão de alguém. Então o texto vai nos dizer que agora Ruth vai começar a rebuscar. E o que é rebuscar? Ela vai correr os cantos da plantação, aonde era permitido pelos judeus não se cegar, não se fazer colheita, para que os órfãos, as viúvas e os estrangeiros pudessem buscar alimento para eles. E diz o texto que iria primeiro os judeus, depois as velhas, as viúvas, os órfãos, e por último iriam os estrangeiros. E o texto diz que lá está Ruth rebuscando
por último, a plantação, ou aquilo que tinha por alimento para a sua casa. Ela está colhendo, ela está trazendo para a sua casa aquilo que lhe é necessário, aquilo que é necessário para a comida, aquilo que é necessário para alimento. Mas diz o texto que um homem de nome Boaz, ele vai se afeiçoar por ela e vai dizer: eu vejo que ela é bela, vou me casar com ela, terei uma família com ela. Porém o texto diz que havia um outro parente próximo que tinha o poder do resgate, ele sim poderia resgatar agora a família de Ruth, ou melhor, a família de Noemi, e teria o direito sobre Ruth. Então ele vai fazer um projeto esse com que aquele parente não assumisse a casa de Ruth ou de Noemi. Ele vai dizer: se você resgatar a casa de Noemi, você também ficará. Se você resgatar a casa de Noemi, terá que ter a sua sogra, terá que ter direito sobre a vida de Noemi e sobre a vida de Ruth. Ele vai dizer: não quero. E o texto diz então que agora lá vem Boaz resgatando a terra de Ruth. E o que deveria se fazer? Pegasse, ia-se até o juiz da cidade, iria na porta da cidade, e agora eles iriam fazer ali um pacto esse, que ele deveria renunciar e o outro assumir o compromisso, pagando o resgate. E como era feito o resgate? Pegaria o livro ou pergaminho que agora estava escrito que a terra estava em poder de outra pessoa, e iria se apresentar diante dos anciãos e diante agora do juiz da cidade. Iria desatar o seu selo, e desatando o seu selo, ele diria: agora a terra é minha, o povo é meu, está comprado, está remido e santificado para mim. O texto então vai nos dizer no livro de Apocalipse, coisa boa é isso, meu irmão, que João, quem é João? João do amor, aquele que é levado na ilha de Patmos, aquele que deitava a cabeça sobre o peito de Jesus e reclinava a sua mente sobre o peito de Jesus, vai ter as maiores revelações de Deus através do livro de Apocalipse. Ele está no mar Egeu, diz o texto e a história, que ele vai ter visões. Primeiro ele começa com visões sobre a igreja, sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e a primeira igreja que Deus vai tratar é com a igreja do próprio João. Diz o texto que ele vai dizer: eu tenho muitas coisas boas ao teu respeito, mas tenho algo que está contra você. Com que ele vai dizer: deixaste o primeiro amor, volta ao primeiro amor, volta a ser quem eram vocês, a quem vocês eram no início. Diz o texto que João vai trazer agora ensinamento às demais igrejas da Ásia. Diz o texto e a história que este João, que ora vos apresento, ele vai ter visões, e dentro dessas visões vem entrar o capítulo 5, aonde ele diz que ele viu agora um livro, e ninguém era digno de olhar e para desatar os seus 7 selos. Oh, coisa terrível é essa! Ele está dizendo: ninguém é capaz de remir ou se levantar para redimir a este povo. Ninguém é possível haver resgate por este povo. Mas aí vem dizendo o anjo a João: João, fique em paz, porque existe um homem que ainda novo andava na Galileia, e andando pela Galileia ele assumiu para si 12 discípulos. Ele viveu 3 anos do seu ministério de uma maneira plena, e a Bíblia vai dizer que nele não havia pecado e nem mácula. Este homem certo dia entende que através dele haveria o plano da salvação para ter contato com Deus, e ele vai fazer o que? Um religamento entre o homem e Deus.
diz o texto que este homem pôs de nome Jesus. Ele vai ter 3 anos do seu ministério, e ele vai dizer certo dia: quem dizem ser os filhos do homem? Diz o texto, a história, que os seus discípulos vão dizer: uns estão dizendo que tu és João, outros estão dizendo que tu és Isaías, outros estão dizendo que tu és Elias. Se levanta Pedro e diz: não, você é o Filho de Deus, aquele que deveria de vir ao mundo. Diz o texto que agora vai se levantar Jesus e vai dizer: Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, não foi a carne nem o sangue que te revelou, não foi. O texto da história vai nos dizer que agora este João, sim, este João, ou melhor, este Jesus, ele vai viver o seu ministério terreno, vai andar sobre a face da terra, e andando sobre a face da terra, o texto sagrado vai nos dizer que ele vai cumprir o seu ministério. Diz a história que ele, entendendo o seu ministério, ele vai se entregar, sim, ele vai se entregar voluntariamente. Para quê? Para a remissão do pecado de todos os homens. Remissão do pecado de todos os homens. Vire para alguém e diga para ele: você foi comprado por um sangue carmesim. Sim, e ele não fez isso por obrigação, ele fez isso por te amar, ele fez isso porque você tem valor, ele fez isso porque você para ele é especial. Diz o texto, a história, que ele vai ser levado ao madeiro, e ele vai dizer assim: tetelestai, está consumado. Eu me entreguei ao favor da humanidade e de todo aquele que acreditar em mim. Aleluia. Ele bem havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou falar de novo até você entender. Só Ele é, só Ele pode, só Ele faz, só Ele tem poder de remir, de comprar, de lavar. Só Ele tem poder sobre a tua vida. Você não foi comprado por outra coisa a não ser pelo sangue carmesim de Jesus de Nazaré. O texto vai dizer que agora está o anjo. Sim, está o anjo. O anjo está olhando para João, e ele vai dizer: João, fique em paz. Por que ficar em paz? Porque ele vence. Oh, coisa boa! Ele venceu a morte, ele venceu a desgraça, ele venceu a solidão, ele venceu a síndrome do pânico, ele venceu a depressão, ele venceu a miséria, ele venceu as suas crises existenciais, ele venceu até o diabo. Diz o texto que ele vai descer na casa do diabo e vai dizer: Satanás, me dê a chave da vida e da morte, porque a partir de hoje a casa tem dono, 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 a casa tem dono. Meu Deus, o que é isso? Desculpe interromper esta mensagem, estou aqui para te dizer algo muito importante.
se esta mensagem tem falado com você, eu gostaria que você se inscrevesse. E não só isso, eu gostaria que você deixasse o seu like, ative o sininho e compartilhe com alguém. Quem sabe alguém precisa ser salvo e essa mensagem pode alcançar a sua vida. Que Deus te abençoe. Aleluia! 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 Aleluia, se Isaías é o profeta messiânico, vai se cumprir Isaías 45:2. Eis que irei adiante de ti, endireitando os caminhos tortos. Sim, não tem caminho torto que ele não endireite, não há barreira que ele não quebre. Ele vai continuar dizendo: quebrarei as correntes de ferro. Deixa eu liberar isso sobre a tua vida. Tudo aquilo que está amarrado sobre a tua vida está sendo quebrado nesta manhã. Tudo aquilo que está amarrado na tua história está sendo quebrado nesta manhã. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Ele vive, Ele reina, Ele ressuscitou, meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? João vai dizer: ele morreu, ele desceu e pregou até os espíritos no tempo de Noé. Sim, está em Pedro. Ele desceu e pregou, ele desceu e pregou, e diz: quer saber? Eu sou a segunda testemunha, e tudo que Noé pregou é verdade. Aí ele vai dizer: desceu lá na terra, pegou a chave da vida e da morte, e diz: quer saber? A partir de agora o controle está na minha mão. E certo dia, 3 mulheres, ou melhor, algumas mulheres, estão indo buscar o corpo de Jesus. E quando elas estão indo buscar o corpo de Jesus, o texto vai nos dizer, sim, o texto vai nos dizer que elas vão ver a pedra removida, e o anjo vai dizer: porque procura no meio dos mortos aquele que venceu, aquele que venceu, aquele que venceu, aquele que venceu, aquele que venceu a morte. A vida está nas suas mãos. A esperança para você, a esperança para a tua casa, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Eu não estou falando com qualquer pessoa, eu estou falando com alguém que venceu, eu estou falando com alguém que foi comprado por alguém que tem dono. Você não peleja, quem peleja por você é Ele, quem cuida de você é Ele, quem zela pela tua vida é Ele. Eu olhei
e disse: quem é digno de abrir e desatar os 7 selos? E disse o anjo que estava diante de mim: João, ó João, ele venceu. Ele venceu. Então para de dizer que tudo é o diabo. Você tem dono. Ele é filho de Deus. Ele te ama. Ele te comprou. Ele vive. 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 Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre é saudado. No final, pastor Fábio Gomes, pastor Éder, eu sei, pastora, que no final o meu Redentor se levantará ao meu respeito. Eu sei que o meu Redentor se levantará ao meu respeito. Aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, porque Ele vive. Nosso Romanos capítulo 3, versículo 24, descreve que os cristãos são justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Nós somos comprados, lavados, redimidos pelo sangue daquele que reina, daquele que vive, daquele que pode, daquele que é. Meu Deus, o que é isso? está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Porque Ele amor. adora Ele, adora Ele, adora Ele, só Ele, adora Ele, só Ele, adora Ele, só Ele, só Ele é digno, Está nas mãos, só Ele é digno, meu Jesus, só Ele é digno. que vive está. Oh glória, oh glória, oh glória. Tudo entregarei, tudo entregarei, se por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. tudo entregarei, tudo entregarei,
por ti, Jesus, bendito tudo entregarei. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também e por uma coroa. Quem sabe você está afastado. Quem sabe você deixou de congregar, tomar santa ceia, mas está aqui nesta manhã e precisa tomar uma decisão urgente. Voltar para os caminhos do Senhor. Voltar para os caminhos do Senhor. Salgado, eu preciso voltar para o Senhor Jesus. Eu preciso voltar a tomar santa ceia. Eu preciso me decidir por uma igreja. Hoje eu vou me decidir. Hoje eu vou tomar uma decisão. Hoje eu vou entrar na brecha. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu quero a primeira pessoa. Saia do teu lugar e venha aqui na frente. Salgado, eu estou tomando uma decisão hoje. Hoje eu tomo uma decisão. Hoje eu tomo uma decisão. Hoje eu quero voltar. Hoje eu entendi que eu não estou só. Jesus me comprou. Jesus me comprou. Eu não fui comprado por homens, eu fui comprado por Ele. Só Ele é digno de comprar. Só Ele é digno de redenção. Ele morreu em meu lugar para que eu tenha vida com Deus. Cadê a primeira pessoa? Se coloque de pé todos, que eu quero orar por vocês. Vai aplaudindo, vai aplaudindo. A primeira pessoa já está aqui. Cadê a segunda pessoa? É comigo, Salgado. Eu vou me entregar ao Senhor Jesus. Eu não vou resistir mais. Eu não vou resistir a mim. Eu sei que a perna pesa, o braço presa, mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Cadê você? Tem mais alguém? Cadê você? Eu sei que o peso pesa, a dúvida pesa. O que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, o que vão achar de mim. Apenas se entregue. Você se entregando, você terá vida com o Pai. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Salgado, eu quero voltar para Jesus. Salgado, eu vou me decidir. Eu vou tomar uma decisão diante de Deus. Cadê a segunda pessoa? Salgado, é comigo. Eu estou sentindo meu coração pegar fogo. Então se decida. Então se decida. Tem mais alguém? Aplauda Jesus. Obrigado, pastores.